Hoje eu vou falar com você sobre a importância da quarentena. Por que será que a gente tem que ficar em casa? Você sabe por que você tem que ficar em casa? Pelos vídeos que eu tenho visto do Brasil, me parece que muita gente ainda não entendeu por que é tão importante ficar em casa. Dá uma olhada no que eu tenho visto. Hoje, o local mais seguro é a sua casa. Então, a Guarda Municipal inicia aqui pela Praia de Canasvieiras e depois vamos em todas as demais praias para evitar que as pessoas utilizem esse espaço. As pessoas não estão de férias. Esse é um momento crítico. Então, o momento crítico exige responsabilidade. A casa de vocês é o local mais seguro. Eu sei que é difícil ter noção quando a coisa está acontecendo longe. Eu sei que quando as coisas estão lá longe, do outro lado do oceano, parece que nunca vão acontecer com a gente. Mas acredite em mim, quando isso estava acontecendo lá na China, nós pensamos a mesma coisa. Eu já disse isso em outro vídeo. Então eu trouxe aqui para você algumas imagens da tragédia que está acontecendo aqui na Itália e que está por acontecer no Brasil, se você não seguir as orientações de ficar em casa. Dá uma olhada nisso. Eu recebi um vídeo muito interessante de um médico brasileiro e ele explica de uma forma muito simples, muito didática e muito clara o que é que acontece quando você fica doente, tá bom? Eu quero que você preste atenção nas palavras dele, ele vai se apresentar e vai dizer para você o que é que acontece do ponto de vista do médico. Boa tarde, hoje é 18 de março, meu nome é Henrique, sou médico em Vitória, no Espírito Santo. Queria pedir a gentileza de vocês passarem adiante esse vídeo e todos os outros contando informações técnicas e responsáveis, porque eu acredito que só tem um jeito da gente sair desse limbo do coronavírus, é via educação. Bom, é matemático. Eu queria dar dois panoramas matemáticos e a gente vai fazer uma soma desses dois panoramas para vocês entenderem o que está acontecendo. A doença, nos casos graves, evolui para um negócio chamado insuficiência respiratória aguda. O que é isso? Seu pulmão para de funcionar e eu, como agente de saúde, coloco um tubo dentro da sua garganta e coloco esse tubo acoplado num aparelho chamado respirador. Esse aparelho, chamado ventilador mecânico, respira para você. Quando o doente fica grave no coronavírus, não tem o que eu fazer, a não ser colocar você nesse respirador e esperar de 15 a 21 dias para conseguir tirar você. Essa é a média de intubação hoje na Europa, fechado? Na outra mão está uma outra conta de matemática. Os doentes ficam graves na mesma proporção que existe doente. Então não tem como eu ter 2 doentes e 25 graves, isso não vai existir. Vai existir muito doente, muito doente, muito doente, e a quantidade de doente grave que vai precisar do tal ventilador mecânico é proporcional. Quanto mais doente eu tiver, mais doente grave eu tenho. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque eu tenho no país X aparelhos de ventilador mecânico. Eu tenho um tanto em Vitória, um tanto em Vila Velha, um tanto em São Paulo, um tanto em Bom Jesus, um tanto em Belo Horizonte. E eu vou ter, se eu não tiver controle da doença, 2x, 3x, 8x de doente grave. Meu amigo, se eu tenho 10 aparelhos e 40 doente grave, eu sinto te dizer, tem 30 que vai morrer. Porque na doença, ela cursa com necessidade do respirador mecânico. E é um para cada doente. A princípio é um para cada doente. Como é que eu vou fazer? Então, só tem uma única coisa a ser feita. Isolamento social. Não tem o que fazer. Meu amigo, não é para ir na igreja, não é para ir no bar, não é para ir na academia, não é para ir no clube, não é para ir para a escola, não é para jogar sua pelada, não é para ir dar volta no shopping, não é para ir para a praia.
Quem pode ficar em casa, faça esse favor a quem infelizmente não pode ficar em casa. Diminua a quantidade de gente na rua, porque diminuindo a quantidade de gente na rua, você diminui a quantidade de gente doente. Se você diminui a quantidade de gente doente, você diminui a quantidade de gente doente grave. Se isso acontece, a quantidade de ventilador vai ser suficiente e não vai morrer gente por falta de assistência, que é o que hoje acontece na Itália. Se você tem que trabalhar, necessariamente 1 metro, 1,5 metro de distância das pessoas, da sua frente. Use para abrir porta, apertar coisa de elevador, encostar nas coisas do ônibus, a sua mão não dominante. E não coloque, depois de encostar em absolutamente nada, a mão no rosto. Porque se você tiver o vírus na mão e ele encostar na sua mucosa de boca, nariz ou olho, necessariamente você está doente a partir daquele momento. Presta atenção, a doença fica 2 semanas sem dar sintoma nenhum. Aquele cara do seu lado que aparece absolutamente saudável, ele já pode estar eliminando o vírus. Então não tem como, que para quem sai na rua, não tem como você saber se você pode ou não pode encostar no sujeito, encostar na maçaneta que ele pôs a mão, encostar num produto de prateleira que ele pôs na mão. Então qual que é o ideal? Lave a mão depois de todo o contato da sua mão com qualquer superfície. E é um outro pedido. Você, empregador, pensa 2 vezes, cara. Se você realmente precisa do seu funcionário naquele dia daquela forma. Se não está na hora de você dar uma outra função para ele, se ele não pode cumprir de um outro jeito. Por último, eu queria alertar vocês do seguinte. A população que mais fica grave são os idosos e com doença. O cara que tem pressão alta, diabetes, já infartou, já teve derrame, ele tem algum trem que já aconteceu com ele. Não precisa ser essas coisas tudo junto, não. Basta que ele seja idoso com mais alguma coisa dessa. Meu amigo, não é só ele que fica grave, não. Ele é o que mais fica. Mas você com 30, com 40, seus filhos, sua esposa, também pode ficar. Não vai ter vaga para você de UTI se você não der um jeito de fazer isolamento social. Por gentileza, pare de sair na rua à toa. Não é férias. Isso é extremamente necessário. Esse país está para viver uma epidemia assustadora em 3 semanas e a gente só tem um jeito de resolver isso, através de educação. Não tem remédio, não tem vacina, não tem perspectiva para que isso chegue tão logo, e isso não dura 2 semanas, dura 3 meses, 2, 3, 4 meses. Essa educação é extremamente importante. Só tem esse jeito da gente fazer os nossos entes queridos não passarem por um mau bocado. Boa sorte. Evite o contato para quem tem que ter contato e para quem não tem que ter ou achar uma outra possibilidade, fique em casa, pelo amor de Deus. Boa sorte e vamos para frente. Hoje, dia 19 de março, nós tivemos aqui, vamos ver, 427 contagiados a mais em um dia. O total de pessoas contaminadas até hoje aqui na Itália é de 41.035 pessoas. Essas pessoas aqui, esse número, são os números oficiais, fora as pessoas que não foram, que não fizeram exame, que não foi detectado se estão ou não com coronavírus. Só para repetir para vocês, existem pessoas assintomáticas que não têm sintomas, mas que são portadores do coronavírus. Portanto, essas pessoas passam o coronavírus para outras pessoas. Então, certamente o número é muito maior do que esse. Nós já estamos há 11 dias em reclusão. Nós estamos há 11 dias em quarentena, presos dentro de casa, e ainda não houve diminuição do contágio do coronavírus. Isso porque esses números que estão aparecendo agora são dos contágios que já existiam. O contágio pode ser manifestado em até 15 dias, ou seja, isso aqui continua acontecendo. Então imagine vocês aí nessa situação, todo mundo aglomerado numa fila de supermercado, pessoal curtindo praia, todo mundo junto. O que vocês estão fazendo? Gente,
Desculpa eu ter que falar dessa maneira, mas esses vídeos que eu tenho recebido do Brasil realmente me deixaram chocada com a falta de responsabilidade, com a falta de cabeça, de informação e com o excesso de ignorância que está acontecendo aí no Brasil, das pessoas correndo para a praia. Ou seja, é aquele velho jeitinho brasileiro: eu não vou trabalhar, eu vou continuar ganhando e eu vou curtir a praia. Só que você está fazendo o quê? Você está destruindo o seu país, você está passando doença, você está pegando doença e você está colocando em risco pessoas da sua família. Tenha consciência. Quarentena é dentro de casa, não é na praia, não é no shopping, não é no barzinho, não é na rua, é dentro de casa. Eu vou continuar passando informações para vocês, eu estou comprando jornal, assistindo TV, estou anotando informações que eu acho que são importantes aí para vocês, para o Brasil. Quem vai brecar o avanço do coronavírus, quem vai evitar uma tragédia no Brasil é você. Não vai ser o governo, não serão os políticos, é você, brasileiro, que vai impedir que aconteça essa tragédia no Brasil. Lembre-se que depois é você que vai pagar essa conta, seja com a sua vida, seja com o seu bolso. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.